Neste vídeo eu quero tratar de uma questão básica no direito tributário, que é a definição de tributo. Alguns que me acompanham aqui no Instagram não são da área jurídica, então essas dúvidas são muito comuns. Vamos lá. Eu quero que vocês percebam que a definição de tributo é uma definição legal. Nós vamos encontrar o que vem a ser tributo, a sua definição, no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E é o que eu vou trabalhar com vocês aqui de modo muito rápido, de modo muito sucinto, a título didático, tá? Então vamos lá? O que acontece é que o artigo 3º define o tributo da seguinte forma: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu grifei aqui em vermelho essa definição e eu vou dividir esse artigo 3º em 5 itens. Ou seja, a definição de tributo, nós podemos extrair desse artigo 5 características básicas. Ou seja, primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que tributo é prestação pecuniária. Percebam vocês, tributo é prestação pecuniária. Seu tributo deve ser pago em dinheiro, em moeda, em pecúnia, ou cujo valor nele se possa exprimir. O que significa que você não pode pagar o seu tributo por meio de trabalho, por meio de prestação de serviço. Você não pode pagar o seu tributo com entrega de bens, com entrega de produtos. Tem que ser por meio de entrega de dinheiro, moeda, pecúnia. Cuidado! Em execução fiscal, é claro e evidente que se você não tiver o dinheiro, não tiver a pecúnia, aí sim bens podem ser penhorados. Mas isso aí é outra coisa. O tributo, em regra, ele é pago mediante prestação pecuniária. Segunda característica que extraímos do artigo 3º é uma prestação compulsória, pecuniária compulsória. Você não paga o seu tributo porque você quer, não é algo facultativo, não é uma obrigação contratual. Você paga o seu tributo porque você é obrigado a pagar. Você pratica aquilo que nós chamamos de fato gerador. Uma vez que você pratica o fato gerador, então você vai ter que pagar o seu tributo. Ricardo, me dê um exemplo do que vem a ser o fato gerador. Imagine que você se torna proprietário de um imóvel urbano. Você praticou o fato gerador, aquela situação descrita em lei que, se ocorrer no mundo real, no mundo dos fatos, vai te obrigar a pagar o IPTU. E aqui um parêntese. Você tem que saber que o seu IPTU não é para asfaltar o dinheiro arrecadado com o seu IPTU, não é para necessariamente asfaltar a sua rua. Esse dinheiro pode servir, de acordo com os critérios do município, para outras áreas, para a área de saúde, para a área de cultura, para a área de lazer, para, enfim, hospitais, creches, não necessariamente para asfaltar a sua rua, não tem essa ligação. Você não paga seu IPTU para que a sua rua seja asfaltada. Você paga o seu IPTU porque você praticou o fato gerador. Da mesma forma, o carro. Você é proprietário de um veículo automotor, você obrigatoriamente tem que pagar o IPVA. E o valor arrecadado com o IPVA não serve para, ele não tem uma destinação específica para conservação de estradas, não tem nada a ver. Você paga o seu IPVA apenas e tão somente porque você é proprietário de veículo automotor. Ricardo, e o valor arrecadado serve para quê? Vai depender dos critérios do governo, do Estado. Ele pode destinar o valor do seu IPVA para outras áreas, como eu disse, para a saúde, para a educação e assim por diante, ok? Mas não tem essa vinculação. Eu pago IPVA, então deve necessariamente haver uma conservação de estrada. Não tem essa vinculação. Repito, o dinheiro do IPVA pode ser destinado para outras áreas que não seja necessariamente a conservação de estrada. Terceiro item que você encontra no artigo 3º, tributo ele não é sanção. Gente, tributo não é multa. E multa não é tributo. Quando você receber, por exemplo, uma multa de trânsito, isso não é direito tributário. Isso não tem nada a ver com direito tributário.
Multa é uma sanção pela prática de um ato ilícito. Então, até muitos advogados confundem isso, acham que multa vai se utilizar da argumentação jurídico-tributária, vai poder utilizar o Código Tributário. Não. Multa não é tributo, tributo não é multa. Perfeito? Repito, você paga o seu tributo porque você praticou o fato gerador. Praticou o fato gerador. E não porque você praticou algo ilícito. Você não praticou algo ilícito e por isso você está sendo cobrado. Não, você praticou algo que está descrito na lei, o fato gerador, e por isso que você paga o tributo. Quarto ponto, um dos mais importantes, o tributo ele é instituído por meio de lei. Entendam isso, o tributo é instituído por lei. O que é que isso significa? É muito importante. Não pode o prefeito do seu município instituir um tributo. Em regra, o Poder Executivo não pode alterar alíquotas de impostos, a não ser algumas exceções específicas que não vem ao caso agora. Mas, por exemplo, o seu IPTU não pode aumentar por meio de um decreto. Não pode o prefeito aumentar o seu IPTU. Quem aumenta o IPTU são os vereadores. É sempre o Poder Legislativo. Perfeito? Então, o tributo ele é instituído por meio de lei, inclusive a sua carga tributária, para ser modificada, em regra, tem que ser por meio de lei. E, por fim, verificamos no artigo 3º que a cobrança do tributo é uma atividade vinculada. Então, o poder público, o agente público, ao verificar que você praticou o fato gerador, ele, agente público, tem a obrigatoriedade de realizar a cobrança. Não é uma opção do agente público. O agente público não pode te liberar do pagamento do tributo porque ele gostou de você. Ele é obrigado a efetuar a cobrança. Então, tributo, a sua cobrança é uma atividade vinculada. Vinculada a quê? À lei. Então, vamos voltar um pouquinho. O que eu acabei de fazer foi apenas extrair do artigo 3º esses 5 elementos nessa aula, de modo muito resumido, de modo muito sucinto, para que você tenha essa ideia. Então, toda prestação pecuniária, compulsória, enfim, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, se enquadrou nessa definição do artigo 3º, então é tributo. Podemos citar aqui os impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. São 5 tipos de tributos que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, mas aí é uma conversa para um outro dia. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, para que eu possa saber que o conteúdo chegou até você, que você gostou e eu possa produzir mais conteúdos em direito tributário.